Voltamos com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Você que quer fazer a aquisição do imóvel, seja ele residencial, um terreno ou um imóvel comercial, e às vezes não tem disponível o dinheiro para a compra à vista. Então, a alternativa seria o financiamento imobiliário. E ao invés de você percorrer vários bancos, você vai num lugar só. soluçãocreditoimobiliario.com.br, entre em contato e saiba os bancos que eles trabalham e também faça a melhor condição que você tem para o mercado financeiro. Não esqueça, soluçãocreditoimobiliario.com.br. Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Uma empresa especializada neste tema que envolve as pessoas que trabalham com construção, sejam eles engenheiros, arquitetos, também construtores, incorporadores, corretores de imóveis, donos de imobiliária. A Masti sabe tudo sobre essa questão, principalmente agora se preparando para as questões que envolvem a reforma tributária. Então, se você quer ter mais confiança na contabilidade para não correr riscos, de evitar multas e pagar impostos excedentes, procure a Masti. Masti Contábil. Essa é a empresa que vai oferecer para você o serviço correto. Masti Contábil nas redes sociais. Também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, mas também o seu almoço especial no domingo, com a família e com amigos. Ali na Rua Saguaçu, 202, na subida do Morro do Mirante, anexo a Jaó. Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é uma simples administradora de condomínios, tem muita tecnologia envolvida e tudo num só aplicativo, tudo na palma da sua mão. Então é só facilidade para você que é condômino, para você que é síndico, brcondos.com.br. E neste terceiro bloco do programa vamos falar sobre mais um empreendimento, dessa vez no bairro Santo Antônio. E para tanto a gente recebe aqui Sabrina Prazeres da Silva, que é sócia proprietária da RJS Empreendimentos. Sabrina, seja bem-vindo ao Pode Morar. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Wagner. É muito bom estar aqui conhecendo um pouquinho mais, conversando um pouquinho mais sobre os nossos produtos, E falando um pouquinho do mercado imobiliário em Joinville em si. Legal. Sabrina, RJS, começar com isso. Qual é a história da RJS? Como que ela surgiu? Há quanto tempo ela surgiu? Conte um pouco pra gente. Legal. Vale a pena, As letrinhas, então, aqui é Rosana, Juliana e Sabrina. Uhum. É uma empresa familiar. 3 mulheres. Exatamente, 3 mulheres aí à frente da empresa. Minha mãe, minha irmã e eu. Uhum. Começamos a empresa em 2019, ela foi constituída, recente, se a gente for analisar. Uhum. E desde que a gente começou se estruturando muito bem. Então, angariando capital próprio, vendo todos os processos, definindo todas as etapas de trabalho para então a gente começar a construir. Uhum. Hoje o nosso foco é geminados em Joinville, então a gente focou nesse nicho de mercado. Claro que a gente tem propostas aí de construir prédios também, outras modalidades, mas a gente está focando no geminado, é o que a gente tem feito aí. Então, basicamente seria isso, uma empresa familiar, mas muito bem estruturada e focando na qualidade mesmo, Seria já, entrando nos nossos diferenciais, seria a qualidade dos nossos produtos. A gente já teve aqui, a gente já recebeu a presidente do Sinduscom, a Ana, para contar. Ela está à frente de uma grande incorporadora da cidade e tudo mais. Mas, querendo ou não, de certa forma, ainda para algumas pessoas pode soar estranho ter mulheres na construção civil. Como é que foi o início de vocês, 3 mulheres desbravando, apesar que foi bem recente, 2019, tem gente que começou muito mais, mas possivelmente as dificuldades também aconteceram, Sim, e assim, a gente não era da área de construção civil. Eu sou formada em administração, com pós-graduação na área de vendas, bem nessa área comercial. A minha irmã mais especialista na área financeira. Então a gente juntou para fazer, vamos fazer um negócio. Vem um pouquinho do passado do meu pai, ele construía galpões, hoje ele é um grande empresário aqui em Joinville e nos ajudou no começo até com a questão financeira, E hoje a gente está conseguindo com as nossas próprias pernas, mas eu acho que o diferencial foi isso, foi nos especializar no que a gente vai fazer. A gente tem uma peça-chave aqui na nossa empresa, que é o meu tio, por isso que eu digo que é bem familiar. Ele tem mais de 30 anos de experiência em construção, trabalhou em grandes empresas aqui em Joinville, e ele hoje que efetivamente está lá tocando as nossas obras, Garantindo os padrões que a gente desenhou e planejou para a empresa, Não, isso é interessante porque
muita gente talvez queira investir, quer entrar nesse segmento e acha assim, pô, mas isso não é coisa para mulher, né? Eu não vou entrar, né? Muitas mulheres querendo entrar nesse mercado. Então, vocês são uma prova de que isso pode dar certo, né? Tendo o Exatamente. apoio, tendo a estrutura e querendo aprender, se consegue, né? Exatamente. É o que eu digo, assim, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? A gente foi para esse lado de construção civil até pela rentabilidade financeira que o negócio dá, né? O retorno que dá. Mas se a gente quisesse, a gente poderia abrir uma oficina mecânica, um escritório de contabilidade, né? Procurava se especializar mais na área. Então, assim, a gente foi para esse lado de construção civil. Em Joinville, a gente amamos Joinville, então teve proposta da gente ir para outras cidades. No momento a gente vai focar em Joinville, tem muito mercado ainda para a construção de geminados em Joinville, né? Então, é o que eu digo assim, né? Não é nada motivacional, mas de correr atrás dos sonhos é exatamente isso, né? A gente trabalhava em outras empresas, outros ramos e pensamos, não, chegou a nossa hora de empreender, a gente tinha isso na nossa veia, vamos empreender. Procuramos as opções de mercado e vimos aqui um potencial, né? Então, nos estruturamos e estamos evoluindo nesse segmento, né? De repente, até baseado na experiência do seu tio, em lidar com isso, ele vê que tendo as mulheres, né, vamos chamar assim, no comando, dá um toque diferente para a obra, dá uma visão diferente na hora de projetar. O que complementa, né, essa área, uma ação, né, tendo uma mulher à frente do negócio? Eu acho que, claro, a gente tem bons profissionais de ambos os sexos, né? Mas eu acho que a gente tem um pouquinho mais de critério em coisas do dia a dia, né? Então a gente pega o projeto, a gente tem uma empresa de engenharia que nos assessora e a gente olha assim no dia a dia, na prática, mas será que essa parede daqui não é melhor a gente não ter para poder ir reto, para se precisar ir correndo, pegar um filho? Então, a gente tenta olhar o dia a dia, não só da mulher, como da família em si, né? Então, eu acho que isso pode ter esse olharzinho feminino aí, né? Mas, de todo modo, a gente sempre foi muito bem respeitado, tanto numa obra, quanto numa reunião de fornecedor, né? Então, eu acho que o mundo já evoluiu muito para isso, né? E não tem mais tanto preconceito como tinha antigamente, né? Mas assim, quebrando barreira todos os dias. Já aconteceu de vir gente falar comigo, quero falar com o dono, com quem manda. Eu digo, pois não, vamos lá, eu posso te ajudar, sou eu. Né? Então é assim a gente vai quebrando aí as barreiras, né? E mostrando o nosso trabalho, as pessoas acabam confiando, né? Sim. E falando em trabalho, o que vocês já fizeram, né, ao longo desses anos aí, o que vocês já entregaram, né? Quantas famílias já estão morando no lar da RJS? Legal. Como eu disse, a gente começou em 2019 o contrato social e estruturando a empresa. A gente construiu 8 geminados no Vila Nova. Foram os nossos primeiros que a gente construiu lá. Gostamos tanto lá do Vila Nova que inclusive compramos outro terreno para iniciar mais uma obra parecida. Ali a gente entrou no Minha Casa Minha Vida, mas de todo modo, acho que um dos nossos diferenciais, eu já posso colocar aqui, é a nossa qualidade. Independente de ele ser um alto padrão de 2 milhões ou de um Minha Casa Minha Vida de 300 mil, a gente preza muito por essa qualidade, né? Então eu não vou colocar uma tinta que tá muito lindo na entrega, daqui a uns 2 anos começou a sujar e ele vai ter que se incomodar para limpar. Sim. Não, a gente se preocupa em colocar produtos de qualidade. Então esses do Vila Nova foram todos vendidos, foi um sucesso mesmo. E aí, o que a gente faz agora de diferente? A gente procura os terrenos nos bairros específicos em Joinville e a gente faz uma análise mercadológica para ver o que aquele bairro está precisando. Então, a gente está com essa obra no Santo Antônio, que é uma obra mais alto padrão. Temos também obra no América, né, também um excelente padrão. Esse do Vila Nova que eu te falei, que a gente acabou de incorporar. Temos no Boa Vista também, que ainda nem lançou, temos só a ideia. Então, a gente vai para o bairro, procura o terreno, adquire o terreno e aí sim senta para ver o que o mercado quer, o que o bairro está precisando ali. É o Minha Casa Minha Vida, 2 suítes, 3 suítes. Então, a gente faz conforme a necessidade do bairro. E vocês, baseado um pouco nisso, né? Chega lá num bairro, aqui tem muito geminado Minha Casa Minha Vida. A tendência é continuar nesse ou de repente fazer algo diferente para atender um outro público? De tudo pode acontecer. A gente sabe que todos os bairros têm gente de todos os poderes aquisitivos, né? Então, esse do Boa Vista, por exemplo, pelas pesquisas falaram, não, faz mais um baixo padrão, faz, né, um Minha Casa Minha Vida, 300 mil, mas tem muitas pessoas ali que estão querendo uma coisa melhor ali no comecinho do Boa Vista, um padrão melhor, uma qualidade melhor, um pouco mais espaçoso, e é isso que a gente está colocando em projeto para tentar colocar lá, né? Então, depende muito da característica, exatamente da rua que a gente está também, né? A gente não pode só falar, pô, Boa Vista é gigante, né? A gente está no comecinho do Boa Vista, próximo ao centro. Mesma coisa aconteceu com o Santo Antônio, né? Santo Antônio, a gente tem imóveis
lá do Minha Casa Minha Vida a 5 milhões, né? Sim. A gente então fez um produto, falando um pouquinho desse nosso produto, né? Que tá para ser entregue agora no mês de abril. Nesse mês agora a gente finaliza as obras, já está na parte de acabamento. Então, são unidades com 3 suítes, que já atende uma família, né? Um pouquinho maior. 4 vagas de garagem, então já pode, né, ter mais automóveis, enfim. Uma área de fundos, que esse é um dos grandes diferenciais de quem está indo visitar. 80 metros de fundos, com uma piscina já instalada. Na Suite Master já vem com a banheira também instalada, fechadura eletrônica. A gente se preocupa também com a parte de tecnologia que o pessoal vem pedindo. Então, Sim. tomadinhas inteligentes conectadas com a Alexa. Então, nesse bairro cabia esse tipo de qualidade de material, né? A gente tem, inclusive, um vídeo que dá para mostrar um pouco desse empreendimento. Esse aí é o empreendimento que a gente está falando, né? Isso, então aí a gente vê as 3 unidades e elas seguem um modelo mais contemporâneo, né? Cada uma com a fachada igual, porém com um detalhe ali da pedra na frente, né? Para dar uma certa exclusividade, né? Entendi. Vamos conferir, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o empreendimento, a gente volta nessa imagem, mas vamos conferir aí o vídeo do empreendimento, que eu vou até ler aqui porque o nome é difícil, né? Residencial Village de Saint-Antoine. Perfeito. Da RJS Empreendimentos. Confira aí o Um vídeo. empreendimento deslumbrante no coração do bairro Santo Antônio. Com 171 metros quadrados, living integrado, 3 suítes e 4 vagas de garagem. Localização privilegiada. – 80 metros quadrados de fundos, com piscina já instalada. Banheira na Suite Master, fechadura eletrônica e acabamento de alto padrão. Para mais informações, entre em contato. RJS Empreendimentos. Muito bem. Esse empreendimento fica em qual rua? Rua Alexandre Humboldt, 305, no Santo Antônio. Ela é uma rua sem saída, né? Na verdade, ela chega só no estacionamento, nos fundos do estacionamento da TOTUS. Mas é uma rua sem saída, de fácil localização pela Dona Francisca. Né? Estamos aí em fase final, como mostrou o vídeo, a gente está um pouquinho mais evoluído do que esse processo que está aí, mas estamos abertos a visitas, quem quiser nos procurar. A gente tem parceria com algumas imobiliárias também, então nos procure. Posso falar o arroba do Instagram? Claro, com certeza. Pode nos seguir lá no Instagram, RJS Empreendimentos, e ficar por dentro das novidades aí, dos novos lançamentos e tudo que a gente tem feito aí pela cidade. Entrega ainda nesse mês de abril. Nesse mês de abril, nós estamos correndo para a gente entregar agora. Só quero chamar de novo a imagem da fachada ali para destacar o que você disse, né? A pedra ali que praticamente é o diferencial entre eles para dar uma exclusividade, né? Exato. Então há essa preocupação com cada detalhe do empreendimento. Exato. Outra coisa que a gente pode ver que a gente não vê em todos os geminados é essa guarita que a gente chama ali. Então o teu visitante, ele não fica na chuva, né? Ele fica ali, ele toca o interfone, tem o portão de elevação para carro e do lado tem o portão de pedestre. Então ele toca o interfone e vai ser bem recebido aí. Inclusive teus hóspedes, né, teus visitantes podem colocar o carro dentro, porque a gente tem 4 vagas de garagem disponibilizadas aí, né? 2 cobertas e 2 descobertas. Essa é uma questão que é problemática também, né? Às vezes na frente do geminásio não vai conseguir estacionar, chama um pouquinho mais de pessoas e o pessoal deixa o carro Exatamente, longe. e essa rua em específico só pode estacionar de um lado dela, né? Do outro é todo proibido de estacionar. Então, e tem poucas vagas mesmo ali. Então, assim, tu já consegue estacionar teus carros, teus visitantes e ficar tudo na paz. Apesar de que é uma rua muito segura, né? A gente ficou por um período muito grande da obra aberto, com material, com tudo. A gente nunca foi roubado em nada, mostrando que é um local muito seguro mesmo, assim. Sim. Essa preocupação que você disse, né? Envolve um outro padrão, né? Uma outra exigência do mercado, de certa forma, né? Então, assim, vocês sentiram que colocando uma piscina, colocando uma pedra diferente, colocando alguma coisa que dê uma sofisticação, encanta mais aos olhos e o cliente está mais propenso para o fechamento do negócio? Exatamente. A gente está falando de pessoas exigentes, né? Então, elas querem se incomodar cada vez menos. Então, a gente, inclusive, está fazendo orçamentos de imóveis
para, se a gente, né, não vender tudo antes disso, a gente mobiliar com móveis padrão, né, que agrada a maioria das pessoas, para inclusive o cliente já comprar pronto, porque ele gosta disso, ele não quer depois ter que cavar para colocar piscina, ter que ajustar minha fechadura eletrônica na porta, a gente já entrega pronto. É a questão da comodidade que a gente está dando para esse cliente, né? Mas ainda mesmo o cliente tendo interesse, querendo, não, eu quero fazer uma pequena modificação aqui, eu quero já botar um outro tipo de piso. Com também tem certeza, essa com liberdade. certeza. A gente pensa muito nisso, assim, a questão das mudanças que podem ser feitas. Tem um cliente que, inclusive, ele vai agora abrir um pouquinho mais um quarto, tem uma sacada nos fundos, as 2 suítes dão para uma sacada. Ele quer aumentar lá nos fundos, tirar a sacada, que para ele não acha interessante, e aumentar um pouquinho os quartos. Então, qualquer adaptação que queira fazer, é possível fazer. O mercado acaba exigindo um pouquinho, né, um pouquinho mais de qualidade. E querendo ou não, essa questão da tecnologia, né, porque vou ter que mudar todas os espelhos, todas as tomadas, mudar tudo. E aí vocês proporcionando isso, o cliente já fica um pouco mais Exato. tranquilo. E é uma coisa que tem gente que já falou assim, mas eu não sou boa com essas tecnologias, eu não quero. Tudo bem, é só tocar ali. A tela é touch, né? Tu tocou, ligou, desligou, normal. Mas se você quiser, tem a opção. Né? Então a gente deixa tudo meio que programado para a pessoa não quer usar, não tem problema. A banheira também. Tem gente que fala assim, eu não uso a banheira. Tudo bem, mas ela tá lá. Né? É uma banheira de sobrepor, que também se o cliente depois quiser tirar, não vai interferir em nada. Então a gente pensa muito nisso, assim, já fazer... Porque a gente não tá fazendo pra gente, apesar de que eu faço como se fosse para mim morar, né? Sim. A gente faz o melhor padrão possível, mas cada um tem um gosto. Então se ele quiser adaptar depois, é super, super possível. E até a pessoa pensando, não sabe o futuro, né? Vou para uma casa maior, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país. E é um produto comercial que você precisa também ter essas possibilidades. Então, ele tendo isso, apresentando isso, já é um diferencial para você vender. Exatamente. Né? Trazendo uma piscina, um acabamento melhor, uma garagem maior, enfim. Realmente é um projeto muito interessante. Então, queria parabenizar pelo projeto, Sabrina, e queria agradecer a tua presença aqui para contar um pouquinho dessa história, dessas mulheres empreendedoras da nossa cidade e também contar um pouco da história desse empreendimento tão bonito no bairro Santo Antônio. Obrigado pela tua presença aqui. Que legal, Wagner. Eu que agradeço a presença. Em nome da RJS, a gente tá muito feliz de estar aqui e esperamos vocês lá no nosso Instagram, nos procure para a gente poder conversar melhor. Obrigada pelo programa. Só para finalizar, valores aproximados do empreendimento? Esse do Santo Antônio, R$1.300.000. E os próximos projetos, então, depois vai ter América, vai ter Boa Vista, vai ter Vila Nova. Exatamente. A gente tem produtos de 300 mil a 2 milhões. Pode nos procurar que a gente consegue te ajudar. Atender todos os públicos possíveis. Exatamente. Muito bem. E com a mesma qualidade no acabamento. Exatamente. Esse é o nosso propósito. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Sabrina. Eu que agradeço. E obrigado também para você que nos acompanhou em mais um programa. Agradeço e já convido para você nos seguir nas redes sociais. @podemorar. Você confere no YouTube todos os vídeos na íntegra e também no Facebook e no Instagram. @podemorar. Curta, compartilhe e confira todos os programas anteriores e esse também que logo vai estar lá disponível. Um abraço e até o próximo programa.